Boa noite a todos. Vamos dar início a mais uns ensinamentos do Mestre Jesus, onde agora vamos fazer a prece inicial, sendo envolvidos cada vez mais pela espiritualidade, onde vamos sentir a presença do Mestre Jesus, que nos vai direcionando cada vez mais para o caminho do amor, o caminho da retidão, onde vamos caminhar para a estrada que nos leva à verdadeira salvação. Assim seja. E hoje a lição está no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, é a fé que transporta montanhas. E no item 6 ele vai falar da fé religiosa, condição da fé inabalável. Do ponto de vista religioso, a fé é a crença nos dogmas particulares, que constituem as diferentes religiões. Todas as religiões têm seus artigos de fé. Sob esse aspecto, a fé pode ser raciocinada ou cega. A fé cega, não examinando nada, aceita sem controle o falso como verdadeiro e se choca a cada passo contra a evidência e a razão. Levada ao excesso, produz o fanatismo. Quando a fé repousa sobre o erro, ela se destrói cedo ou tarde. A que tem por base a verdade é a única segura do futuro, porque não tem nada a temer do progresso das luzes, já que é verdadeiro na obscuridade ou é igualmente em plena luz. Cada religião pretende estar de posse exclusiva da verdade. Preconizar a fé cega sob um ponto de crença é confessar impotência ou demonstrar que não se tem razão. Então Kardec aqui, ele vai falar de várias questões, vai falar sobre a fé cega, a fé raciocinada, os dogmas, a crença. Nós estamos acostumados à fé sem raciocínio, onde nós vamos acreditando nas coisas. Esse acreditar nas coisas, sem uma reflexão, nos leva a um caminho sem conclusões, que estamos acreditando no que os outros falam. Primeiro, nós temos que entender o que é fé, como ela se processa. A fé vem do latim fides, que quer dizer fidelidade, compromisso, exercício e prática. E ela se expressa mediante a confiança que o espírito adquire em torno de algo. Ela pode ser tanto natural como adquirida. Kardec também nos diz que a fé é incompatível com a dúvida. Olha, se eu tenho dúvida, aí eu não tenho fé. Primeiro, nós temos que entender o que é crença. Crença é acreditar. Muitas vezes nós não seguimos um caminho porque acreditamos. Nós acreditamos porque alguém fala, porque alguém nos ensinou daquela forma. Quantas pessoas sabem que uma coisa é errada e continuam fazendo assim mesmo? Pessoas esclarecidas que sabem que fumar é prejudicial à saúde e continuam fumando. Nós acreditamos, sabemos, mas muitas vezes o que nós não temos é fé. Eu não modifico isto, o meu roteiro, só porque eu acredito. Tem uma música popular que fala: eu creio, Senhor, mas aumenta a minha fé. Porque esse meu acreditar ainda não me dá uma base para sair daquilo que está errado e fazer o certo. Observando os dogmas, onde cada segmento religioso tem os seus, são as verdades reveladas por Deus. E se são reveladas por Deus, são inquestionáveis. E aí eu começo a fortalecer essa fé cega. Se uma religião tem um dogma, uma verdade revelada por Deus, ela é absoluta. E quem não a seguir está sujeito às punições da lei, que algumas vezes chega à excomunhão daquele religioso. E várias questões que levam as pessoas em relação a esses dogmas.
nós vamos entendendo uma série de equívocos que existem em nossa fé, em nossa crença, que nos leva ao sofrimento. É a fé cega, que nada examina, que aceita sem restrições aquilo que é falso como verdadeiro. Ela se choca com a evidência e com a razão. E quando levada ao excesso, nós temos os casos de fanatismo, né? que nos leva às guerras santas, que nós já vimos em séculos passados, na Idade Média, as cruzadas, onde milhares de pessoas sem preparo foram levadas a uma guerra contra os infiéis, os árabes que invadiram Jerusalém. Então, levadas o quê? Apenas pela aquela fé sem raciocínio. Nós temos também os casos dos suicídios coletivos, onde os falsos profetas induzem as pessoas a essas situações. Então, são as várias questões que acontecem porque não se leva à razão essa fé, porque acreditamos em tudo que se fala. Os ateus são aqueles que acreditaram nessa fé cega e tanto investiram nessa fé que quando se depararam com as verdades, se decepcionaram. Aí eu venho nessa reencarnação e não acredito mais em nada. Tem pessoas que chegam à loucura pela fé. Tem pessoas que cometem o suicídio. Tem pessoas que falam mal, que fazem uma guerra, uma confusão, porque o fulano falou tal coisa. Se ele falou, nós não temos o livre-arbítrio, nós temos que levar isso para a razão. É importante para nós estarmos refletindo. Então, na pré-história, quando nós já enterramos os nossos mortos, na antiguidade, quando já acreditávamos no Deus Sol, no Deus Lua, essa fé já estava caminhando para a razão. Aí, no século XVII, com a vinda do Iluminismo, aí nós temos o Immanuel Kant, com as suas teorias da razão, que nos traz maiores esclarecimentos sobre essa fé. Nós sabemos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E nós temos medo dessa verdade. Nós vamos nos escondendo através do que os outros dizem, que os outros nos apresentam, porque sabemos que existe uma verdade clara que não queremos assumir. Eu quero frequentar essa religião, aquela religião, eu quero ouvir a outra pessoa, mas acabo fugindo de mim mesmo. A partir do momento em que eu começo a ouvir essas verdades, refletir sobre tudo o que acontece, aí estamos começando a ter essa fé raciocinada, porque começo a buscar a razão, nada tenho a temer, buscando sempre a verdade, me apoiando sobre os fatos e a lógica. Começamos a crer a partir dessa certeza e ninguém tira isso da gente. A dúvida, ela vai se dissipando. E para isso, nós precisamos da boa fé. E onde está a nossa boa fé? A nossa boa fé vai estar quando vamos estar trabalhando honestamente, com a nossa conduta elevada, com a nossa moral elevada. Porque a boa fé, ela não engana, ela não comete dolo, ela é honesta. Esses são os pontos fundamentais que nós temos que ter para desenvolvermos esta boa fé. E a má fé? A má fé é quando agimos com o propósito de prejudicarmos o nosso irmão. Muitas vezes falamos que acreditamos em Deus, mas agimos de má fé, porque queremos que a espiritualidade, que Deus esteja à nossa disposição a hora que queremos. No entanto, nós sabemos que essa construção, ela tem que ser feita
dos dois lados, bilateral, envolvendo ambos os lados. Alguns vão falar: ah, mas a doutrina espírita também tem os seus dogmas. Não. A doutrina, ela é ciência, filosofia e religião, a nível aberto, para que todos estudando, entendendo, façam as suas reflexões. Quando nós procuramos ver os fatos, ela é ciência. Quando nós perguntamos o porquê, ela é filosofia. E é religião pelo lado moral, onde cada um vai ter seu momento de identificar-se na construção dessa fé. Por isso a doutrina espírita nos convida para essa fé raciocinada. Você não vai crer porque ouviu. Nós vamos ter os livros de Allan Kardec, o Pentateuco, que está lá para dar as orientações. E cada um de nós, no seu momento próprio, vai despertar para essa fé. Quando Kardec fala que a fé não se receita, daí muitas pessoas afirmarem que não é por sua culpa que não vão ter essa fé. Sem dúvida, ela não é receita. O que é mais justo, ela não se impõe. Ela se adquire. A fé verdadeira, ela se adquire. Enquanto que a fé cega aceita tudo o que dizem. É com essa fé verdadeira é que todos vão ter a oportunidade de possuí-la, mesmo entre os mais rebeldes e os mais refratários. Todos nós vamos ter nossos momentos verdadeiros de estarmos discutindo sobre a fé. Nós falamos das verdades espirituais e não dessa ou daquela crença em particular. Porque não é a fé que tem que vir até nós, somos nós que temos que ir até ela. E procurando com sinceridade, nós a encontraremos. E aqueles que dizem: não desejamos nada mais do que crer, mas não podemos, ou fazem apenas com os lábios, não com o coração. São aqueles que fogem da realidade, e arrumam sempre a desculpa para não desenvolver esta fé. Então, estão sempre fechando os olhos, os ouvidos, para as provas que estão ao seu redor. Então, por que estamos sempre recusando? Por que fingimos para não identificar essa fé? Por que não escutamos o que sentimos e desenvolvemos as nossas potencialidades? Por que choramos e reclamamos e queremos que as pessoas façam aquilo que nos cabe fazer? Na verdade, nós não queremos assumir responsabilidades, queremos sempre culpar as outras pessoas. E muitas vezes por ter medo de mudar os nossos hábitos. E na maioria das vezes é pelo orgulho, onde recusamos a reconhecer um poder superior que nos fariam declinar para ele. Tem pessoas que fazem as suas próprias leis, que vai de um encontro daqueles que pensam igualmente a ele. Ouvir a verdade nós não queremos, porque o nosso orgulho nos diz que não devo ouvir as pessoas, só aquelas que concordam comigo. Se naquele segmento concordam comigo, é por ali que eu vou. Mas a verdade, ela sempre aparece. Não tem jeito, por mais que eu mascare, por mais que eu fuja, essa verdade se apresenta. Não tem jeito. Entre algumas pessoas, a fé, ela parece inapta. É uma centelha, é o bastante para desenvolvê-la. Essa facilidade de assimilar as verdades espirituais demonstra, é um sinal evidente de um progresso de vidas anteriores. Tem pessoas que um toque, um sinal leve de dor,
já faz que a pessoa desenvolva essa fé e busque recursos e comece a acreditar. Isso é muito importante. São pessoas que já adquiriram essa fé. Muitas vezes em uma família em que não se processa religião alguma, e ali, naquele momento, numa leitura, numa chamada, ou então numa dor familiar ou particular, e ela já começa a desenvolver esse sentimento de fé. É o suficiente para ela buscar. Naquela família que não há religião definida, mas nós temos uma pessoa sempre buscando. E muitas vezes ela ainda é criticada pelos familiares por estar frequentando aquela igreja ou falando de Deus. Porque essas pessoas ainda não vivenciaram e outras ainda têm muita dificuldade de penetrar nessa fé, devido ao atraso espiritual. As primeiras já acreditaram e aprenderam, trazem a intuição do que sabiam. Sua educação está formada, educação essa que começa com a educação moral. É com essa educação que eu consigo levar o meu irmão a acreditar e a desenvolver esta fé. Primeiro, nós precisamos começar pela nossa casa, como nos apresentamos aos nossos filhos. Não a educação acadêmica, mas a educação moral, onde nós começamos a corrigirmos as más tendências dos nossos filhos, onde devemos direcionar para o bem, para o caráter, para o desenvolvimento das virtudes. Mesmo que não sejam nossos filhos, mas às vezes nossos pais, porque a encarnação, cada um traz uma bagagem própria e muitas vezes tem filhos muito mais moralizados que os próprios pais, não é isto? Aquele que consegue passar para o outro a educação, corrigindo as más tendências, identificando a má-fé nesses espíritos, quando ainda crianças, vão desenvolvendo um ambiente mais moralizado, mais equilibrado. Se eu aprendo a educação, se as pessoas me direcionam, eu vou começar a identificar as coisas que vão me acontecendo. Se eu tenho a boa fé, eu vou analisando aqueles que me educam. Eu vou entendendo e respeitando a lei. Vou trazendo para a reflexão, porque quando eu corrijo as tendências de alguém, primeiro eu tenho que corrigir a minha, porque se eu não tiver autoridade, eu não vou corrigir. Nós temos a tendência para achar que as crianças não sabem nada, é criança, isso passa. Nós temos que entender que são espíritos, algumas vezes, mais aprimorados que os próprios pais. Por isso é necessário educarmos essas crianças para que elas vão desenvolvendo-se através da razão. Porque os espíritos, nos seus primeiros desenvolvimentos, eles estão receptivos às orientações dos pais. O que eles fazem para eles, isso é a realidade. Se ainda não há fé desenvolvida, eles vão desenvolvendo no que eles veem. Nós vemos hoje ideias endurecidas, em que pessoas falam assim: eu faço isso com meus filhos porque meu pai fez assim comigo, eu sou assim. Mas as ideias mudam, as coisas mudam. Nós precisamos ficar mais atentos a essa reflexão e ao progresso, porque através dessa reflexão é que nós vamos construir os melhores momentos para nós, um mundo melhor. Para termos fé, necessitamos de uma base, e essa base é a compreensão perfeita daquilo que se deve ter para crer. Não basta ver, tem que compreender, é preciso estudar e refletir. Se a pessoa me dá tudo pronto, eu vou pegar, mas quando é preciso compreender, refletir,
ninguém vai mudar as nossas ideias. Nós saímos daquela busca aqui, acolá, e vamos ter um roteiro certo a seguir. É nesse roteiro que nós vamos construir nossos melhores momentos para nós e para as pessoas que convivem conosco. Entendendo que a fé cega não é mais para nós, não é mais para esse século. Porque é precisamente a fé cega que causa o maior número de incrédulos. Porque ela quer se impor, porque ela exige renúncia de uma das melhores dádivas que nós temos, que é o raciocínio e o livre-arbítrio que o nosso Pai nos deu. Se eu creio em um dogma imposto, eu estou abrindo mão do meu raciocínio, do meu livre-arbítrio. Por isso eu tenho que estar em dia, atualizado com minhas ideias, trazer isso para o campo das reflexões. E a doutrina espírita é clara, onde Kardec traz para nós o método da observação, da escuta, que é exatamente para desenvolvermos as nossas potencialidades. Mas ainda nós temos em nós um vício imenso, uma ociosidade imensa, onde queremos as coisas prontas e acabamos nos dando mal. É contra essa fé cega que revolta o incrédulo, o que confirma a afirmativa que a fé, ela não se impõe. Não admitindo provas, ela deixa ao espírito um vazio que dá margem a dúvidas. Ao contrário, a fé raciocinada, que se apoia sobre os fatos, a lógica, não deixa nenhum olhar de dúvida. A pessoa vai crer porque tem a certeza, é porque compreende. Temos aí a razão e o raciocínio. Nós vamos então identificando a fé, essa fé elaborada, e refletindo se ainda estamos procurando a fé cega ou aquela fé movida pela razão. Aí é esse momento nosso de estarmos refletindo, sabendo que o Evangelho nos dá os ensinamentos para caminharmos com segurança, e o nosso guia é o nosso Mestre Jesus, que vai nos guiando para o caminho da razão, o caminho para a fé, essa fé que realmente nos leva a fazer coisas muitas vezes acima das nossas forças, porque nós acreditamos no nosso Pai, que é o único que nos abre as portas e nos direciona para o caminho do bem, o caminho da nossa salvação. E assim vamos encerrando a lição com muito amor em nossos corações. Assim seja.